Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer aos meus irmãos lá do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, que têm se comunicado comigo, têm conversado, orado, trocado informações. Muitíssimo obrigado pela amizade de cada um de vocês. Meus irmãos, a pauta é: houve uma reunião em Brasília pela qual foi citada o nome do pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo aqui no Rio de Janeiro e em tantas outras regiões do Brasil e fora do mesmo. E o pastor Silas Malafaia, por anos, tem sido uma voz de defesa apologética, tem sido uma voz contra o aborto, a favor da família, contra a corrupção e tantas outras coisas. Irmãos, oremos pelo pastor Silas Malafaia. Você pode não concordar com tudo que ele fala, mas ele tem sido uma referência divina para muitos assuntos pelos quais, se ele não tivesse falado, se ele não tivesse brigado, se ele não tivesse se posicionado, muitos de nós já teríamos sofrido a nossa penalidade. Mas graças a Deus, que Deus tem sempre um para poder levantar, para ser um representante. Mesmo com os seus defeitos, ele tem sido uma voz, como qualquer ser humano, ele tem seus defeitos. Todavia, eu quero ver você que o critica, que diz que não concorda, que não gosta de Malafaia. Vai lá e faz a metade que ele faz, filhão. Pronto, falei. Vamos ao vídeo? Vamos ao que mais nos interessa. Ó, no cantinho aqui da tela. Espia aí comigo. Povo abençoado do Brasil, eu nunca pensei que depois de décadas eu voltaria a concordar com Lula. Ele é um mentiroso quanto mais, mas acaba de falar uma verdade. Na sua reunião ministerial ele me cita, caramba, ele me cita dizendo o seguinte, que o Deus dele não é o Deus do Malafaia. Você está correto, Lula. É verdade. Eu vou mostrar quem é o meu Deus e quem é o teu Deus. Então, primeiro eu vou mostrar quem é meu Deus. O meu Deus é o Deus do Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O meu Deus está acima de tudo e de todos. O meu Deus é o Deus de João 10:10, a segunda parte. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É o Deus que odeia o maior genocídio da humanidade, que é o aborto. É o Deus que fez macho e fêmea, não uma sociedade de andrógenos e bissexuais. É o Deus que constituiu a família como célula base da sociedade. O homem, a mulher e sua prole. Agora eu vou mostrar quem é o teu Deus. Lula, teu Deus é o Deus que está em Apocalipse 12:9. E foi lançado, preste atenção nisso aqui, o grande dragão, a antiga serpente. Meus irmãos, viu aí? Essa semana que passou, muitas coisas foram noticiadas através dessa situação. E uma das coisas que eu gostaria de fazer um pedido a você, que é cristão, independente se você é assembleiano, que essa programação aqui é interdenominacional. Eu sou assembleiano, mas eu tenho muitos irmãos batistas, presbiterianos, congregacionais, de comunidade, mas nós estamos enfrentando um governo que muitas vezes será oposição ao verdadeiro cristianismo. E a gente precisa se posicionar, porque o pastor Silas, ele tem esse jeitão dele, ele é bem enérgico quando fala, e mesmo porque não tem como a gente falar daquilo que a gente acredita, eu acredito. A gente fala com convicção, a gente fala cheio de força, a gente fala cheio de empolgação, sim. Pode ser que em algumas horas a gente tropece em alguma coisa? Sim, normal. Quem nunca tropeçou? Agora, nós precisamos nos posicionarmos. Porque quando a gente chega ao ponto de ver pessoas que se declaram inimigas nossas, dizendo
abertamente que o Deus dele não é o nosso Deus, irmão, é para glorificar de pé. Porque a turminha do amor, KL e os outros mais, estão dizendo, não, nosso Deus é que é o Deus verdadeiro. Tá bom. Vamos para a Bíblia, falando de Bíblia. Mateus capítulo de número 5. Versículo de número 10 ao 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Marca registrada da igreja. É a perseguição, calúnias e tantas outras coisas. Viva a tal ponto que quando alguém falar de você, fale de uma forma que, mesmo sem eles te considerarem, eles elevarão a sua fé e o seu Deus. Viva de tal forma que, quando alguém for citar você, citará o Deus que está em você, revelado em você, através da sua prática diária de vida. E não quando você está com o microfone na mão no púlpito, na oportunidade. Porque o púlpito são algumas horas. A nossa vida é uma eterna pregação. A nossa pregação continua depois do culto. O nosso culto continua depois que acaba a reunião dos santos na igreja. Só que muitos cristãos ainda não entenderam isso. E aí ficam batendo cabeça para lá e para cá e criticando coisas assim tão supérfluas. E eu tiro o chapéu aqui para o pastor Silas Malafaia, sim, porque ele tem sido uma referência. Você lembra da PL 122 que ele brigou, que ele mostrou, passaram ele como doido. E no final das contas, se ele não tivesse falado, aquilo lá tinha embutido um monte de coisa num pacote só, que hoje a gente estaria num grande prejuízo. Então, oremos pelas lideranças que estão em evidência. Pastor, mas ele não é da minha mesma denominação, mas ele é membro do corpo de Cristo. Pastor, mas eu não concordo com coisas que ele fala. Meu irmão, somos diferentes. Mas quanto a valores que está aqui, que ele defende, estou juntinho com ele, meu irmão. Ou então o seu Deus não é o Deus da gente. Nem para pensar? Como é que você diz que é crente e é a favor do aborto? Como é que você que diz que é crente e é a favor de um monte de aberração aí? Não te entendo. Não te entendo. O que você acha disso tudo? Compartilha aí no grupo de ensino da sua igreja. Porque daqui nós continuamos a proposta. Falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.